Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 124, intitulado por Emmanuel, Não Falta. E o trecho que ele nos traz de referência, nós vamos encontrar então no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 3. E, se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. Aqui é uma passagem da segunda multiplicação de pães do Cristo, né? E o título que Emmanuel nos traz, Não Falta, ele vai corresponder a alguns anseios nossos. Porque, de fato, o conhecimento que o Cristo tem nos oferecido, quando nós precisamos, ele é abundante. Então, não nos falta aquilo que nós precisamos. E quando nós trazemos, então, para a passagem, para a multiplicação dos pães, o Cristo está fazendo justamente isso. Não vai faltar alimento, eu vos alimentarei. Então o título de Emmanuel já nos traz aqui grandes reflexões. Não falta, nunca falta. Aquilo que nós realmente precisamos sempre está abundantemente à nossa disposição. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Então a multidão necessitada, lá atrás, nessa passagem, agora representada por nós. Então a preocupação do Cristo pela multidão necessitada, aqueles que necessitam, que precisam, continua ativa. Ele continua preocupado conosco. Lá atrás ele já tinha preocupação, como ele coloca, que se forem para casa em jejum, desfalecerão. Então a preocupação do passado se torna a mesma preocupação do presente, porque nós ainda não aprendemos a conquistar o nosso alimento. Quantas escolas religiosas palpitam do seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino? Então, quantas escolas religiosas, quantas religiões surgem então entre as nações na necessidade de buscar o amor do Cristo, os ensinamentos do Cristo? Porque não encontram no meio da multidão, não encontram em locais que estão acostumados a ir. Então surgem novos seios. E como se fosse o problema a instituição, mas o problema maior é que nós não sabemos nos alimentar dessa instituição, das instituições que já existem, e a todo momento buscamos nova religião, novo seio, novo ensinamento. Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. E mesmo nesses locais de orações, nesses locais onde a gente busca o amor do Cristo, buscamos a compreensão do amor sublime, mesmo que haja ali pessoas com instintos ruins, maliciosos, na negação, mesmo ali não vai faltar auxílio do Mestre. E aí não só entre quatro paredes, numa instituição, mas em todo o planeta. Como diz o título, Emmanuel nos fala que não falta. Mesmo você sendo bom ou sendo ruim, aquilo que é necessário sempre estará à disposição. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente, de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se algum espírito se declara descrente da paternidade de Deus, é que se encontra incapaz ou enfermo pelas ruínas interiores a que se entregaram. Então, mesmo os mais selvagens, os mais primitivos, a todo momento estão sendo alimentados pelo Pai. E aqueles que, ainda pela negação, por não aceitar o Pai, não aceitar o Cristo como sendo nosso exemplo, mesmo esses estão recebendo o alimento necessário, estão recebendo o evangelho necessário, os ensinamentos necessários. Se não conseguem perceber, é pela condição que se colocaram. Então vale lembrar, e o título é muito importante, não falta, porque de fato não falta. Nós é que às vezes nos distanciamos da fonte da luz, da fonte da sabedoria. Então,
O não faltar nos traz um conforto muito grande, mas nos traz também a necessidade de refletir o porquê às vezes nos falta. Porque se é abundante, por que nos falta? Porque eu não aceito? Porque eu não busco? Por qual motivo? Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados de 1000 modos diferentes, desde a tábua do indígena às catedrais das grandes metrópoles. O Cristo sempre acha uma maneira de fazer chegar até nós aquilo que nós precisamos, de nutrir o nosso espírito. E aqui é importante dividirmos o que é da carne e o que é do espírito. O alimento aqui falado, o que não falta, é aquilo que alimenta o espírito, é aquilo que nutre o espírito. E Jesus a todo momento faz chegar até nós esse alimento, mesmo nos locais mais simples, como ele coloca nas tábuas indígenas, como em grandes metrópoles, grandes centros religiosos. Tanto faz, Jesus acha o meio de servir a todos eles. O alimento chega a todos nós, de maneira simples ou às vezes um pouquinho mais requintada, como ele coloca, embora não seja o comum, não seja o desejado. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende, em esforço gradativo, a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. E é importante que ele fala que nesses postos de atendimento, nesses locais religiosos, nessas entre 4 paredes, nós vamos aprendendo a nos alimentar, aprendendo a nos nutrir. É lá que nós recarregamos a nossa fé, recarregamos as nossas energias a fim de caminhar no mundo. Mas haverá um tempo gradativo, como ele coloca, que nós aprenderemos a nos alimentar, de fato. E aí vamos trazer para dentro da nossa casa esse alimento. Antes eu buscava, antes eu precisava me alimentar no local. Hoje eu já busco, mas eu já trago para minha casa, certo? Mas haverá um dia em que eu vou conseguir trazer tudo isso do recinto do meu coração. Então eu não preciso mais ir lá buscar, porque eu consigo produzir esse alimento. O amor que em mim, o amor verdadeiro que em mim brota, já é suficiente para alimentar a mim e aqueles que estão à minha volta. Então, ora, eu busco para a minha casa, mas no futuro eu alimentarei a minha casa. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo espiritual a mesa edificante das igrejas religiosas. Quando nós olhamos, então, os benefícios que os centros religiosos nos fornecem, é muito pequena a nossa visão diante da grandiosidade que se apresenta. Todos os tipos de auxílio, todos os tipos de necessidades ali encontram o que precisa. Ali não falta recursos, tanto para as dificuldades menores como para as dificuldades maiores. Nós não entendemos ainda a compreensão do Cristo, o amor do Cristo e o amor do Pai, o quão misericordiosos são conosco e o quanto nos oferece. E nós recebemos, usamos, usufruímos e não percebemos. Nessa segunda multiplicação dos pães, consta uma média de 4.000 pessoas no deserto, 3 dias sem se alimentar. Jesus olha, havia 7 pães. E ele então multiplica e dá alimento a todos. E vai dizer que aqueles que ali estavam ainda levam o alimento embora. Não se alimentam só ali, mas também levam embora. Levam para suas casas o alimento. Então não era do alimento, do material que essa passagem vai nos trazer, e sim do alimento espiritual. Inclina-se o Mestre ao bem de todos. Cheio de abnegação e amor, sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mais que ninguém compreende Jesus, que de outro modo as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros
que marginam a senda evolutiva. Então, Cristo sabe, e se nós não tivermos uma fonte a fim de que possamos nos alimentar quando necessário, e nesse estágio em que nós estamos, se faz necessário o alimento diário, constante, ele saberia que nós cairíamos mais facilmente. Então, para que não voltássemos para casa sem esse alimento, ele nos fornece diariamente. E por que ele coloca aí? Nós cairíamos exaustos, cansados, não aguentaríamos, não teríamos apoio e cairíamos à margem da evolução. Não é dentro da evolução, é à margem. Ou seja, nós não entramos ainda dentro da evolução, nós não entramos ainda dentro da senda evolutiva, estamos à margem. E já na margem nós precisamos desse alimento, a fim de nos nutrir, até que um dia nós consigamos então produzir esse alimento, entender a essência desse alimento que nutre o que é necessário. E trazendo o título que foi dado a esse capítulo, não falta, de fato, olharmos para tudo que o alto tem nos oferecido e que possamos compreender que nada nos falta. Muito obrigado.